E aí, caros, tudo bem? Hoje nós vamos brincar um pouco com o console do Google Cloud e nós vamos criar aqui vamos trabalhar com geolocalização. Então nós vamos criar aqui uma aplicação Blazor que recebe um endereço e informa a geolocalização daquele endereço, ou seja, a latitude e a longitude. É uma aplicação bem simples. Eu optei por fazer em Blazor pela sua natureza de ser um tipo de aplicação reativa, o que vai evitar aquele post da página, esperar pelo aquele carregamento da página de resposta. Então, mas o código que nós vamos fazer aqui pode ser feito em qualquer tipo de aplicação, inclusive numa aplicação console ou até numa aplicação MVC. Nós vamos trabalhar com C# utilizando .NET. Eu não vou explicar muito bem sobre a geração da chave de API, mas eu vou dar aqui apenas o início, o start. Então você tem que visitar aqui o site cloud.google.com. Claro que você tem que ter uma conta para poder entrar, você tem que já estar logado. Então eu vou colocar essas URL na descrição. As pessoas perguntam: Márcios, você disse que coloca as URLs na descrição, os links, mas eu não encontro. Na descrição, em geral, tem um link que em geral é o primeiro link. Quando você clica, você vai para uma página que tem os recursos desse vídeo. E aí nesses recursos tem repositórios, se for o caso, tem trechos de código, comandos, se for o caso de linha de comando, e os links. Então é bom você dar uma olhada nesse primeiro link aí, que é onde eu coloco os recursos do vídeo. Bom, estando nessa página aqui e logado, com a conta criada, tudo direitinho, você vai ver o botão aqui, acessar o console. No console do Google Cloud, você pode criar vários projetos. Então, os projetos que você cria, eles ficam listados aqui. Eu não vou aqui entrar em detalhes de como criar um projeto. Vamos dizer que aqui no canal tem vídeos que explicam como é que você cria um projeto no Google Cloud e você pode dar uma olhada. Infelizmente eu não vou lembrar em qual vídeo aqui. Você pode dar uma vasculhada, tem muito vídeo interessante no canal. Eu agradeço se você assistir os vídeos e curtir. Mas nós vamos aqui nos limitar à parte da criação da chave de API como se você já tivesse um projeto criado. Então, uma vez que você está no projeto que você criou, eu aqui já estou no projeto, inclusive ele diz aqui, você está trabalhando em, aí fala o nome do projeto, né? Então eu já estou nesse projeto que já foi criado. Você vai aqui no menu lateral e procura aqui esse APIs e serviços ativados. E estando nessa página do seu projeto, você vai criar em Credentials. Aqui eu já tenho uma API aqui criada, mas nós vamos criar aqui, ó, criar, botão plus, mais criar credentials, chave de API. Aqui ele já criou essa chave de API, eu já vou copiar aqui, vamos fechar. Se você for aqui nessa chave de API, clicar nela, que foi criada nesse momento, você pode fazer restrições para impedir que alguém tenha acesso a essa chave. Tentar fazer algum tipo de malefício, você pode restringir aqui. Só pode, se for em apps Android, iOS, por endereço IP. A gente não vai colocar nenhuma restrição aqui, mas eu estou demonstrando aqui, inclusive a chave de API ainda está aqui. Eu vou copiar. Você pode copiar também daqui. Você pode renomear para ficar assim com um nome que você possa lembrar para que você criou essa chave. E acredito que nós já possamos ir para o código, onde nós vamos criar aqui uma aplicação Blazor. Eu já dei aqui, já aumentei as fontes. Deixa eu ver se eu vou aumentar até mais um pouco aqui. Para você criar uma aplicação .NET, você dispara .NET em New. Se você não colocar nada, você tem aqui os templates principais utilizados pelo .NET, que são Blazor, Server, Console, Web App, Razor, ClassLib. Você também pode criar essa aplicação que eu vou fazer aqui pelo Visual Studio, que ele já lhe poupa desses passos de linha de comando que a gente vai fazer aqui. Bom, mas e aqui nós vamos criar essa daqui, eu vou inclusive, eu acho que eu já posso copiar aqui, eu copio de novo a chave lá. Você pode também dar o comando .NET em New, passando o -- list. Nesse ponto aqui ele vai lhe dar mais templates, tem templates bem interessantes, eu aconselho você a explorar. Tem aqui React, tem Angular, é bem interessante, tem MVC e tudo mais, tem Web App, Blazor Server, Blazor Assembly. É muito bom isso aqui, eu aconselho você a explorar esses templates. Mas nós vamos limpar aqui a tela e vamos criar nossa aplicação .NET New. Outra coisa que eu esqueci, eu vou falar a versão do .NET que eu estou utilizando aqui. Eu estou utilizando a 7.0.202, não é? Então vamos de novo aqui, .NET New Blazor Server, você coloca aquele texto lá. Se você tiver já criado a pasta para a aplicação, não precisa mais de fazer esse O no final.
Mas eu criando esse O aqui, que é o output, significa que ele vai criar essa pasta que eu vou colocar aqui, vai criar a aplicação dentro dessa pasta. Então você aproveita para colocar o nome da aplicação aqui, sei lá, vamos inventar aqui um nome, Geolocation Test. Nesse caso aqui, quando eu der um Enter, o que ele vai fazer? Ele vai criar essa pasta e vai colocar a aplicação dentro. Você poderia muito bem ter criado a pasta, entrado na pasta e ter dado um .NET New Blazor Server sem precisar aí desse parâmetro extra. Vamos entrar na pasta. Nós vamos trabalhar aqui com o code. E em geral, quando uma aplicação .NET é iniciada pelo code, ele pergunta se você quer incluir os assets para poder fazer debug da aplicação. Eu acho que nós não vamos trabalhar com debug aqui, mas eu aconselho você dizer yes, porque vai lhe poupar de um trabalho. Eu já vou dar aqui um Ctrl Crase para abrir aqui o console. Nós vamos utilizar apenas um componente, que é o .NET Env, para poder guardar a nossa API Key, que é uma questão de boas práticas, mas nós não vamos utilizar nenhum componente para acessar a API do Google, entendeu? A API de geolocation do Google. Nós vamos utilizar o HTTP Client clássico mesmo. Então, nós já vamos aqui executar a aplicação. Vou dar um .NET Watch, você pode dar um .NET Run também. O Watch, ele tem a diferença que poupa tempo, porque as modificações, algumas que você faz na aplicação, ele já reflete lá no navegador, então você não precisa muitas vezes estar reiniciando a aplicação, parando e reiniciando. O que nós vamos pensar em como nós vamos desenhar essa tela primeiro? A gente vai colocar, sei lá, vamos mudar esse título, vamos colocar aqui um prompt que é o endereço. A aplicação que nós vamos fazer é o seguinte, ela vai receber um endereço e vai fornecer para você as coordenadas desse endereço. Então aqui ele vai pedir o endereço, então vamos lá. Essa página aqui é a index.razor e de maneira produtiva você pode dar um Command P ou Ctrl P no Windows e já digitar o nome da página para você já ir para a página. Opcionalmente você pode pegar a página aqui, não tem importância. Vamos colocar aqui um título só para ficar legal aqui no nosso vídeo. Vamos colocar aqui Geolocation Google Cloud Service, sei lá, assim. E aqui nós já vamos pedir aqui, vamos colocar isso aqui num P, aliás, vamos tirar isso, vamos colocar um P e vamos escrever aqui, informe o endereço. Pronto. E aqui nós vamos colocar um input normal mesmo para nós colocarmos aqui o endereço. E nós vamos ter, claro, um botão para que a gente possa, inclusive, colocar aqui um título, pega coordenadas, sei lá. Já vamos ver como é que está ficando aqui a tela, para você ver como eu dei o watch. Então ele já atualizou aqui a tela, inclusive o título ficou gigante aí, mas está bem. Aqui a gente não vai se preocupar com a questão da aparência, viu? Não temos tempo para isso, o vídeo tem que ser rápido, as pessoas não podem perder tempo. Então vamos tirar também esse componente, eu vou dar aqui um Command K, Ctrl K se for no Windows. Já ficou aqui mais ou menos, não ficou legal, mas não importa muito. E nós vamos criar aqui dois inputs, eu acho que é melhor inputs, sim, para colocar o resultado da nossa... Vou até criar aqui uma div para separar esses inputs. Opa, uma div. Vamos colocar aqui um input que é para latitude. Ele não ajudou aí. Outra coisa, essa ajuda aqui é porque eu estou utilizando o Emmet, que já faz parte como padrão, já é nativo. A gente vai colocar um input aqui, um X do Visual Studio Code, viu? O Emmet antigamente era separado. E agora, deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Pronto. Vamos ver se a gente consegue fazer dois inputs assim com um X no meio. Ó, parece que ficou legal, só precisa dar assim um... Como por padrão o template do Blazor ele utiliza Bootstrap, então nós podemos utilizar os termos do Bootstrap aqui. Por exemplo, margem top de 4. Aí você viu que ele deu uma separada, já ficou mais ou menos aí, né? Peg tá ótimo ali, né? Bom, vamos começar a codificar. Para começar a codificar no Blazor, eu coloco um @code e tudo que tem dentro dessa chave é o código dessa página. Opcionalmente, você pode criar um arquivo separado para essa página aqui, mas para poupar tempo, nós vamos colocar o código na mesma página. Inclusive, você pode codificar
Dentro dessa página, se você se utilizar do recurso do arroba, você pode incluir código misturado com HTML. Aqui é como se fosse a parte do HTML e aqui é a parte do código. Uma observação importante é que o Blazor ele é reativo, então você não vai ver a página do navegador postar. Então as coisas são bem reativas na tela. Se você modificar ali um texto que está com bind com outra coisa, ele vai atualizar automaticamente. Então é uma coisa... para quem lembra do Angular, né, que praticamente criou essa coisa do bind, é parecido, muito parecido o Blazor, tanto o server como o Blazor Assembly. Bom, então aqui a gente já está prevendo algumas variáveis. Primeiro que se eu vou digitar um input, se eu vou colocar um endereço no input, a gente vai precisar de uma variável chamada address. Então vamos criar aqui um private, ela vai ser, claro, é um string, que é um endereço, né? Vamos colocar aqui um string e vamos chamar ela de address. Eu vou criar na forma mesmo de variável, não vou criar propriedades. Você pode criar propriedades também, tanto faz, né? Você pode criar aqui um get set, já que eu já fiz o get set, vamos deixar aí como propriedade, né? Tanto faz. Uma outra coisa, assim, ele está reclamando porque isso aqui eu não coloquei como nullable. Então o endereço, se eu não fornecer um valor para ele, ele vai ser nullable, entendeu? Inclusive não precisa disso aqui, ele vai ser nullable. Então se ele for nullable, eu tenho que dizer que essa variável é nullable. Inclusive eu também posso não dizer isso e inicializar o endereço. Eu também posso inicializar no construtor, tanto faz. Mas sabe de uma coisa que eu vou deixar ele como nullable mesmo aqui? Pronto, assim tá ótimo. Vamos visualizar o que nós vamos precisar. Aqui nós já colocamos, né? Nós vamos precisar de duas variáveis que são desses dois texts aqui. Vamos precisar da resposta, né? Então vamos triplicar isso aqui, aliás, e vamos criar aqui uma resposta que é a latitude. Então vamos criar mesmo com o nome latitude aqui e a longitude. Acabei criando como propriedade, tanto faz. Você pode, inclusive para exemplificar para você, eu vou criar essas duas como variáveis comuns aqui, que eu vou colocar inicialmente como ela recebendo um valor vazio, aqui uma string vazia, e dessa maneira eu não preciso mais dizer que ela pode ser nula, porque eu já estou inicializando, então tá tudo bem aí, né? Temos já as variáveis que vão preencher isso aqui. Então nós precisamos aqui nós temos um botão. Então ao clicar nesse botão, nós precisamos do método, né, para ele chamar. Então nós vamos chamar inicialmente aqui, a gente não sabe nem o nome direito, nem se vai ser async. Vamos aqui, não foi ensaiado esse vídeo, né? Vamos colocar um private void, por exemplo, get coordinates, acho que é assim. Se eu estiver errando aí, eu peço desculpas, às vezes eu erro. Criamos aqui o método, mas não chamamos ele ao clicar do botão. Então é o que nós vamos fazer agora. Vamos colocar um arroba onClick, ou seja, no clique desse botão, nós vamos chamar o quê? Este método aqui. Então vamos até copiar o nome dele e vamos colocar aqui. Apenas para fazer um teste inicial, nós vamos preencher nossa latitude como qualquer coisa, viu? Vamos colocar aqui, vamos preencher dessa maneira e vamos preencher nossa longitude de uma maneira parecida, dessa maneira, só para a gente testar como é que está aqui o comportamento. Então, ele não está verificando se eu digitei nada, não tem validação para isso. A gente vai clicar aqui no pegar coordenadas, ele não fez nada, deixa eu ver aqui o que ocorreu. Simplesmente ele não mostrou nada porque eu não coloquei bind aqui para isso aqui. Eu vou fazer um bind desse primeiro input aqui com o quê? Fazer um bind, desculpa, com a latitude. Então estou fazendo aqui um bind, vou colocar arroba latitude, ele não está me ajudando aqui, pronto, latitude. É porque eu coloquei dois arroba sem querer. Aqui a gente apaga esse type text porque, como ele sabe que essa variável é do tipo string, ele já sabe que isso aí é text, né? Então a gente coloca aqui um bind, que aqui vai ser a longitude. Vamos colocar aqui longitude. Pronto. E dessa vez ele está pedindo para eu reiniciar aqui, ó, embaixo. Você tem que prestar atenção nas mensagens do console. É Y para ele reiniciar. Pronto, e agora eu vou clicar aqui e ele já deu aqui os resultados que a gente quer. Claro que isso aí é apenas um teste e nós não estamos ainda calculando geolocalização. É o que nós vamos iniciar a fazer agora aqui.
Para tornar esse código realidade, nós vamos nos utilizar primeiramente de um serviço que não existe, até para ser didático aqui. Então a gente vai criar uma variável chamada aqui coords, que vai representar as coordenadas, e nós vamos chamar aqui um serviço que não existe ainda. Qualquer nome aqui, por exemplo, eu vou inventar aqui um nome agora, inclusive isso aqui é um nome de uma variável que representa o serviço, né? Mas você vai entender tudo no final. A gente vai, sei lá, vamos criar um coords service, o nome não está nem muito legal, né? A gente vai, sei lá, Google, pronto, Google coords service, para não escrever coordenadas, que é muito grande. Isso aqui é uma variável que representa um serviço que nós vamos chamar o método aqui getCoords, né? getCoords. Vamos colocar fromLocation para quem vê entender que eu preciso informar uma localização. O que ocorre é que eu vou informar aqui o endereço e aqui eu vou informar a nossa API Key. Pronto. Agora nós vamos criar esse serviço aí. É uma boa prática, apesar daqui ser uma aplicação que está tudo num projeto só, mas é sempre bom você dividir em pastas. A gente vai criar aqui uma pasta aqui, que nós vamos chamar de services, onde nós vamos colocar nossos serviços, apesar de só ter um serviço aqui. Vamos até nos usufruir desse nome aqui para criar o arquivo. Aqui eu uso essa extensão New C# Class, mas eu não vou nem usar ela aqui, porque ela está deprecada. Eu vou criar mesmo um arquivo na mão mesmo aqui, eu vou colocar esse nome. Claro que no caso do serviço, como é uma classe, a gente coloca com letra maiúscula, .cs no final. E já vou até copiar aqui esse nome, porque eu vou precisar. Então eu criei aqui o serviço, você está vendo? O serviço na verdade é uma classe, né? Public Class. Colei aí o nome do serviço e logicamente como nós chamamos aqui esse método, que inclusive aqui é um G maiúsculo, desculpa, como nós chamamos esse método desse serviço que vai futuramente representar esse serviço que a gente está criando, calma que você vai entender tudo, nós vamos precisar ter este método aqui. Então a princípio, como nós não sabemos qual é o retorno, vamos fazer ele retornar aqui um object, sei lá, pode ser um dynamic. O que é um dynamic, Márcio? É um dado que representa qualquer coisa, é como se fosse um dado não tipado, como se fosse um JavaScript aí. Nós vamos criar esse método que não tinha ali. E olhando para cá, para o que nós quisemos fazer, a gente recebe o endereço e a chave de API. Então vamos logo criar esses parâmetros. O primeiro é um string, que é esses parâmetros você coloca com letra minúscula, e o segundo parâmetro é a API Key, é a chave de API. Pronto, deu para entender até aí. Nós já criamos um método, mas se você for aqui, para que ele evite dar esse erro aí, porque ele está dando esse erro porque o método não tem retorno nenhum. Então, vamos fazer ele retornar um null aqui, ó, que ele já corrige. Tudo bem, vamos deixar assim que a gente ainda vai desenvolver esse método. Mas olha, nós já temos um serviço aqui, que é esse aqui, o Google Coords Service, que tem esse método. Inclusive, nós já estamos chamando esse método aqui de uma variável que ainda não foi criada. Então, nós vamos ter que fazer uma injeção, o que a gente chama de injeção de dependência. Eu espero que eu não fique muito complexo. Para a gente fazer uma injeção de dependência no Blazor, a gente vai colocar @inject aqui. Pronto. E eu estou dizendo o que eu quero injetar. Eu quero injetar essa classe que eu criei aqui. Mas qual é o nome? Mas para eu injetar, eu preciso definir qual é o nome da variável que vai representar essa classe. É exatamente esse que eu estou usando aqui. Então o que ocorre é o seguinte. Eu vou colocar isso aqui com esse nome. Então agora, ó, você viu que ele corrigiu. Agora essa variável já existe, que ela representa essa classe e ela tem esse método aqui. É tanto que se eu for dar aqui um Ctrl barra, se eu for disparar aqui, ele já está me dando até o que eu criei lá. Ó. Você está vendo que eu criei o address e o API Key. Pronto. Tudo bem que ainda está tudo errado, nós ainda vamos... É bom começar assim que você aprende didaticamente. Se eu fosse fazer só isso, ia dar um erro, porque eu preciso informar que essa classe vai participar da injeção de dependência. Eu vou criar uma injeção simples aqui no program.cs, bem aqui nessa parte onde você tem um builder.service, já que a gente está utilizando aqui um modelo top level, que é o novo modelo das aplicações .NET. A gente vai dar aqui uma linha aqui embaixo, vai digitar builder service. Eu vou colocar ele como scoped mesmo, acho que pode ser. Vou colocar um add scoped. Assim. E pronto, aqui já está tudo ok. Isso aqui não é a maneira correta de você fazer. Nós não criamos uma interface. Eu poderia ter criado aqui um public interface I
Core Service. Vou até criar aqui uma interface, mesmo que a aula vai acabar, a dica vai acabar ficando grande, mas vamos lá. Então aqui em cima, eu vou criar aqui um public interface. Eu vou colocar aqui um I aqui para representar uma interface. E eu vou dizer que eu vou até fazer com interface mesmo para ficar melhor para você entender. Que isso aqui, essa interface, ela tem um único método que é esse aqui, que eu vou colocar um ponto e vírgula no final. E vou dizer que isso aqui, vou até apagar, na verdade eu vou recortar para você entender para que serve a interface, né? Eu vou dizer que isso aqui implementa essa interface. Ele vai dar um erro, veja só por que ele está dando um erro. O que é uma interface? É um contrato que você cria para que quem implementar essa interface vai ter que implementar os métodos que a interface obriga. Então, isso aqui é um contrato e ele já está dando um erro, porque eu estou implementando, mas não criei os métodos. Então, tanto o Visual Studio como o Visual Studio Code, eles vão ajudar você a implementar a interface. Olha, veja só o que foi que ele fez. Ele criou aquele método que foi proposto na interface. Por que eu agora vou substituir? Eu substituí apenas pelo método que já estava. Mas por que eu criei essa interface aqui? Porque a essência da injeção de dependência é que você tem aqui uma interface que a gente vai colocar como um eCloud Service. E o que eu estou querendo dizer, eu fico desconectado desse serviço aqui. Essa interface, ela vai representar qualquer coisa que implemente essa interface. Então, no meu código aqui, eu estou me estendendo demais com isso. O vídeo era mais para geolocation, mas vamos lá, é importante isso aqui. Eu agora coloquei a interface aqui, mas mesmo assim você está vendo que não está dando erro. Por quê? Porque na interface que eu criei, ela tem esse método, entendeu? Por que é a vantagem de utilizar interface e injeção de dependência? Se algum dia eu criar aqui uma outra classe geolocation com outro nome, sei lá, e que geolocation 2, sei lá, vou colocar 2, como ela está herdando dessa mesma interface, como ela está implementando, ela vai ter que ter esse método também. Eu vou até apagar de novo para você ver, ó. Ele vai dar um erro, é obrigado, é um contrato, eu tenho que implementar. Então eu vou ter que aqui, ó, implementar com a ajuda. Você pode implementar manualmente, escrevendo também. Aqui eu já posso buscar o geolocation de outro local. Eu posso pegar aqui uma outra maneira de buscar um geolocation. O que está ocorrendo aqui é que você está vendo que eu tenho duas classes de serviço que herdam da mesma interface, mas essa busca do Google Cloud e essa aqui já busca de outro meio aqui. Vou até colocar aqui outro meio para você entender. Bom, mas o que ocorre é que ele está dando erro porque eu não estou retornando nada. Eu vou retornar o próprio nulo aqui também, só para ele tirar o erro aí. Pronto. Porque ele exige que, como eu coloquei dinâmica, ele quer que eu retorne alguma coisa. Pronto, tudo bem. Aqui eu estou desvinculando, eu tenho duas classes, posso ter mais classes, mas que elas têm que obedecer esse contrato aqui, que tem que ter esses métodos. Para mim não interessa aqui nesse código, eu estou dizendo que eu quero que essa interface coloque nessa variável. E quando eu chamar esse método, que eu tenho certeza que vai existir, porque faz parte do contrato, ele vai estar chamando qualquer coisa que não interessa para esse código. Essa coisa, ela pode ser tanto isso aqui, como isso aqui. E o que ocorre é que aqui na injeção, eu estou dizendo que quando se tratar de iGoogle Core Service, instancie isso aqui para mim. Então, eu estou determinando isso. Eu posso mudar isso para aqui. Ó. Eu posso também, no futuro, mudar para cá. Pronto. Não vai dar erro nenhum. Ó. A aplicação vai chamar o mesmo método, só que aqui você sabe que ele vai estar buscando do outro local. Como eu disse que aqui no 2, ó, aqui no Service 2, ele vai estar buscando do outro local. Pronto. Eu acho que aqui nos vídeos do canal, se você tiver ainda dúvida quanto a isso, vasculha os vídeos do canal que a gente fala muito sobre isso, sobre orientação a objetos, sobre injeção de dependência, sobre essas coisas, entendeu? Bom, mas aqui é o seguinte, eu vou seguir o meio simples aqui, eu não vou trabalhar com injeção de dependência. Como eu apaguei, ele está dando aqui um erro, e eu vou apagar aqui, eu sei que muita gente vai dizer que isso é errado, mas eu vou apagar aqui, vou chamar a injeção de maneira simples, só com a classe mesmo. Foi apenas um exemplo que eu estava dando, então eu vou apagar essa interface aqui também. Eu vou tirar aqui, claro que não existe mais. Para as pessoas que são iniciantes, desculpa, que querem apenas aprender sobre o geolocation, pode esquecer todos esses passos que eu fiz. Mas para quem se interessar em se aprofundar mais, é bom dar uma estudada sobre isso e procurar nos vídeos do canal algumas coisas sobre isso. Aqui, como essa interface não existe mais, ele está dando um erro. Agora eu vou ter que me referir à própria classe. Então agora aqui eu estou totalmente, vamos dizer, eu estou entrelaçado a essa classe aqui.
Essa classe ela já não é mais efêmera para mim. Ela tem que ser essa classe e pronto. Vamos dizer que ele vai retornar para a gente aqui uma latitude e uma longitude. Então, você viu que nós criamos esse latitude e longitude que são assim bindados com esses dois inputs. Então, para que a gente mostre os inputs na tela, como nós fizemos no exemplo inicial, nós vamos ter que preencher a latitude. Então, nós vamos ter que dizer que chords é igual a isso, ponto latitude. Mas não existe, você sabe que não existe ainda latitude em chords, né? Tudo bem, a gente está forçando aqui a barra para você entender. E nós vamos ter que preencher também a longitude, que nós vamos colocar aqui longitude. Você sabe que nós vamos ter que fazer a resposta desse chords ser algo, como ele é dinâmico, ó, eu coloquei ele como dinâmico aqui, ó. Foi por isso que eu usei dinâmico, é uma coisa atipada. É por isso que ele não está dando erro aqui, que eu posso colocar qualquer coisa. O dinâmico ele pode retornar qualquer coisa, é como se fosse programar JavaScript, entendeu? Mas agora, aqui já terminou o nosso exemplo, porque, calma aí, não terminou ainda. Terminou assim, porque eu já recebi aqui a resposta, né? Que são as coordenadas desse endereço, e já estou preenchendo nossas variáveis, já estou preenchendo nossos inputs na tela. Pronto. Mas o que ocorre é que eu não estou passando aqui o endereço. O que é o endereço? O endereço é o address aqui, essa propriedade address. Então nós vamos passar. E a API key, pronto, agora nós vamos chegar na API key. Ele está dizendo que esse address pode ser nulo, né? É um outro problema. Então vamos dizer assim, se address for nulo, eu quero que ele coloque um vazio aqui, nada no endereço. Aí nisso ele evita esse erro. Só que nós precisamos colocar aqui a API Key, mas nós não temos isso ainda. Agora é que nós vamos para uma coisa importante, nós vamos inclusive seguir boas práticas aqui. Apesar de não estarmos seguindo boas práticas em 100% do exemplo aqui. Eu vou dar um Ctrl B para ele mostrar aqui os arquivos, pronto. Uma boa prática é você guardar seus dados sensíveis. Eu vou até copiar de novo aqui nossa API Key, acho que é aqui. Pronto, vou copiar de novo. E vou colar, só para exemplificar para você, eu vou colar aqui no código. É muito rudimentar, sei lá, perigoso você colar dados sensíveis como uma API Key no código, porque você vai versionar esse código. Então, existe várias maneiras de você não fazer com que isso ocorra. Uma das que nós vamos utilizar aqui, uma abordagem que nós vamos utilizar, é utilizar o arquivo .env. Eu vou criar aqui um new file e vou dizer aqui, vou criar uma chave, olha, chamada Google Key, e vou dizer que ela é igual à nossa API Key, pronto. Então, nós já temos ela no arquivo. Por que eu coloquei no arquivo? Esse arquivo ele não vai ser versionado. Quando você fizer o versionamento, que enviar sua aplicação para o repositório, que pode ser GitHub, pode ser Bitbucket, qualquer um, GitLab, você não vai enviar esse arquivo. Mas como é que as pessoas vão saber que eu preciso ter esse arquivo para a aplicação rodar? Simples, você vai dar um Ctrl+C e um Ctrl+V, vai criar uma cópia desse arquivo e vai colocar com o nome, você pode colocar qualquer coisa, .sample ou .example. Só que nesse exemplo, você não vai colocar isso aqui. Pronto. É um modelo que você está dando. Esse aqui você vai versionar. Quando o programador experiente receber seu código, ele vai ver que tem isso aqui. Como ele é um programador experiente, ele vai saber que vai precisar renomear isso para esse nome aqui e vai ter que preencher com os dados deles essas chaves aqui. Ou seja, ele vai ter que colocar a API Key dele lá. Então, acho que deu para entender aí. Qualquer coisa pode perguntar aí nos comentários. Aqui eu estou mostrando minha API Key, eu estou exemplificando isso para você apenas por questões didáticas, né? Porque aqui você sabe que a API Key, quando terminar esse exemplo, eu vou excluir esse vídeo, né? Bom, mas aí como é que a gente lê a API Key? Para eu poder ler a API Key, eu poderia ler ela aqui até no programa.cs, né? Eu poderia ler ela aqui, o arquivo env, mas para ficar mais didático, nós vamos ler tudo nessa mesma página aqui. Como é que a gente lê? O momento certo da gente... Eu poderia ler aqui no get coordenadas também, né? Mas eu acho que, como você pode ter outros métodos aqui embaixo que utilizam essa API Key, nós vamos criar aqui uma variável do tipo string que vai ser nossa API Key. Vamos chamar ela de API Key. Não vamos criar propriedade, vamos criar só uma variável simples mesmo aqui. E nós vamos ter agora que preencher essa variável com nossa API Key. Mas como a variável já foi criada, nós já podemos colocar ela aqui. É o que nós vamos fazer agora. Então, quando essa página inicializar, nós vamos preencher nossa API Key. Se você quer codificar uma coisa, quando a página inicializa, você tem que criar um override, aqui no caso do private, protected, desculpa. A gente tem que criar um protect override aqui do método, deixa eu ver se ele vai me ajudar aqui, onInitialize.
você pode utilizar onInitialized ou onInitialized async. A gente vai utilizar o comum mesmo aqui, porque a gente não sabe se vai precisar do async aqui. Eu estou com um problema com o meu indentador de código aqui, que ele está com os problemas, mas tudo bem, a gente indenta manual. A gente vai ter que ler nossa env aqui. Existe um componente legal do .NET que ele é próprio para esse esquema de você ler env. Então a gente vai instalar ele, a gente vai dar um .NET Add Package, é assim que você instala um... Opa, desculpa, eu pressionei o botão errado. É assim que você instala um pacote, só que o nome dele é .NET Env, como você vê aí, ó. Já estava até... De tanto eu utilizar, ele já estava aí na linha de comando. Add Package .NET Env. Pronto, a partir de então eu vou fazer a leitura da variável. Primeiramente, veja só, env.loading. Ele vai dar um erro agora, se tudo correr bem, ele vai dar um erro, ó, porque de onde é que ele pega esse env? Você viu que eu instalei um componente, mas esse componente ele tem um namespace que tem uma classe chamada env. Se eu for aqui nessa luzinha, ó, ele já detectou isso e ele quer que eu importe. Então, ó, ele importou, ele fez aqui um using do namespace .NET Env, que foi do componente que a gente instalou. E ó, você viu que ele corrigiu aqui. Então, eu já dei um load, o que ele fez? Ele leu aí o arquivo .env, variável de ambiente, etc. E agora nós vamos preencher nossa API key, ó, com... Vamos dar aqui também o comando env.getString para a gente preencher nossa API key. A gente tem que lembrar de que nome você deu aqui para a chave. Então, Google Key, pronto. Então, pronto. O que ele vai pegar é o que tem naquela chave Google Key e vai trazer para cá. Qual é a vantagem disso? Você está evitando de expor sua API Key no código. Nós já temos ela aqui e já estamos passando ela para o método. Já fizemos boa parte do nosso exemplo aqui. Então, nós vamos fazer um bind aqui do nosso endereço, ó. Aqui no nosso input. Vamos dizer que o bind do input é igual ao campo, no caso é uma propriedade, né? Não importa, é address, então é essa propriedade aqui. E ela vai ser também passada aqui. E isso aqui vai ser chamado quando clicar no botão. O que falta aqui? Falta a gente fazer o serviço funcionar. Então, clicando aqui e pressionando F12, no caso aqui do Mac eu estou no display, do Windows também é F12, você vem aqui para a declaração do próprio método. Agora nós vamos chamar de maneira bem rudimentar, utilizando HTTP Client mesmo, e vamos lá. Bom, é bem simples. Talvez o mais difícil aqui seja realmente... Isso aqui é REST, né? Quem conhece REST vai ser totalmente familiarizado com isso aqui. O mais difícil aqui vai ser decorar essa URL que eu vou colocar aqui, mas eu vou colocar ela nos comentários. Aí, quando eu digo nos comentários, eu já falei no início do vídeo. Então, não vai estar diretamente nos comentários. Você vai seguir o primeiro link que vai ter os recursos da aplicação e um deles que você vai ver é esse aqui. Inclusive, algum trecho de código se for necessário. A gente vai criar aqui um var URL, que é aqui onde nós vamos criar a URL, que na verdade é a chave de tudo. Nós vamos chamar essa URL para pegar nossos dados de geolocation. Já temos nossa API key, então vamos lá. https://maps.googleapis.com, é desse jeito. maps.geocode, né? JSON, que indica que eu quero receber esse resultado no formato JSON. Aqui nós vamos colocar o endereço, que nós já estamos recebendo lá em cima, que é o address. Mas, Márcio, vai dar certo assim? Não. Você tem que transformar isso num string, template string. Se fosse no Python, para quem está aí, as pessoas do Python que estão assistindo isso, acho que era um F aqui que você colocava. No C# você coloca um cifrão. Você viu que já foi reconhecido aqui. E ainda nessa URL nós temos que informar o API Key. Então nós temos que colocar um comercial. Vamos colocar aqui key igual. Estamos recebendo ele, né? Pronto. Essa é a nossa URL, com algumas correções. Eu esqueci Você tem que colocar na URL address, aqui, address igual. Você pode até fazer um get no navegador mesmo, tendo a API Key, que vai funcionar. Então nós vamos utilizar aqui de uma maneira bem básica mesmo, o nosso HTTP Client mesmo. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos simplesmente instanciar, vamos chamar de client aqui. Vamos dar um new no nosso HTTP Client, normalmente. E vamos fazer um get async. Vamos criar um var response, aqui onde eu vou guardar a resposta do HTTP Client. E vamos digitar client get. Poderia até utilizar o get string async, que seria mais prático, mas para ser mais didático, a gente vai aqui fazer o get async mesmo. Vamos passar a URL completa lá, pronto. Só que como isso aqui é um async, eu tenho que colocar um await aqui.
Se você quiser entender de await e async, eu não vou lembrar infelizmente qual é o vídeo, mas em vários vídeos do canal eu explico como é que trabalha com await e async. Você pode dar uma olhada nos vídeos aí, com certeza você irá aprender. Nós vamos continuar com o nosso dynamic aqui. Por enquanto nós vamos ainda tipar isso aí, viu? Tenha calma. Mas como nós estamos trabalhando com async, a gente vai ter que dizer que esse método aqui é um método async, que ele vai, nesse caso, ele vai ter que passar a se transformar numa task, retornar uma task que ainda vai ser do tipo dynamic. A gente vai aqui apenas se certificar que o response, a gente vai dar um ensure success status code para a gente saber se a aplicação, o status code não for um bom status code como o 200, né? Dessa chamada HTTP, ele vai dar um erro e pronto, já saiu da aplicação, não deu certo aqui, entendeu? Então é bom você já garantir isso aí. Então vamos criar aqui uma variável para guardar essa stream, chama ela de stream mesmo, tanto faz. Vamos pegar o response.content.read stream async. Aqui nós temos um stream, que é um fluxo de dados que está chegando por HTTP. Nós vamos agora transformar isso num string. Nós vamos chamar de response str stream. Eu esqueci de uma coisa, nós estamos chamando o async, sempre lembrar disso, ó, await aqui. Então nós vamos só chamar stream. Como nós estamos trabalhando com stream, a gente pode chamar um ready to end. Deixa eu ver se tem ainda aqui. A gente pode também, o .NET ele dá essa facilidade. A gente já pode colocar aqui response str. Vamos apagar essa linha de baixo aqui. E vamos, não vamos ler como string, vamos ler read as string async. Já é um string o que está chegando aqui. Pelo menos deu para garantir que o status code aqui foi ok. Por isso, se nós tivéssemos utilizado aqui get string async, ele já teria chegado nesse resultado aqui. Mas aqui pelo menos a gente está manipulando algo mais, como manipular o status code. A gente quer tipar. Se você está utilizando aqui um dynamic, isso não é uma boa prática utilizar Dynamic, né? Então, nós vamos tentar tipar essa aplicação. Nós vamos pegar esse conteúdo aqui, vamos tentar cuspir ele no navegador, vamos ver se vai dar certo assim. Então, a gente vai dar um console writeLine, ele vai dar erro, tudo bem, mas é só para a gente pegar o conteúdo. Para ele não dar erro, eu vou aqui, temporariamente, você não precisa nem prestar atenção nisso, retornar aqui um igual 0 e um longitude igual 0, pronto. É só para ele não dar erro. É só para ele bater com isso aqui, ó, porque aqui ele espera latitude e longitude, né? Então, e aqui ele já está dando erro pelo seguinte, isso aqui se transformou no async, né? Eu não posso chamar async dessa maneira. É uma coisa que, como eu disse, você vai aprender nos vídeos aí do canal. Então, como eu transformei esse método no async, tem uma boa prática que você faz. Você tem que renomear isso aqui para colocar um sufixo async, que isso facilita os desenvolvedores do seu componente saber que esse método é assíncrono. Aqui você passa a colocar o async no final, você vê que ele já está sugerindo. Isso aqui passa a virar um método, você tem que colocar await aqui, e como você colocou await, ele vai dar um erro, porque isso aqui passa a ter que se tornar um método async. E como ele retorna void não é nada, a gente faz ele retornar um task mesmo, só isso. Você viu que já está tudo limpo e tranquilo, não deu mais erro de jeito nenhum. Deixa eu fechar essas coisas aqui, vamos ver aqui, pronto. Qual é o nosso intuito aqui? A gente vai retornar 0. Então, quando a gente executar isso aqui, as duas caixas de texto vão ser preenchidas, os dois inputs, com 0. Mas o nosso intuito é esse write aqui. Porque a gente vai ter que pegar isso em formato JSON, que eu vou lhe explicar como é que a gente vai tipar tudo isso. Porque tem que trabalhar de maneira tipada, é essencial isso aí. Nós esquecemos aqui do API aqui. Eu vou inclusive explicar para você como é que utiliza o debug, bem interessante isso aí. Vamos colocar aqui um breakpoint, ó, clicando aqui. Num Mac eu vou utilizar o display, vou clicar no botão debug, que ele aparece. No Windows você vai utilizar F5 para debugar. Isso só vai ser possível se você tiver respondido yes para aquela pergunta dos assets no início. Então vamos ver se eu ainda tenho aqui no clipboard, pronto, tá aí. Ele vai parar e a gente vai ver como é que tá a API Key. Então a API Key, ela está informada. O endereço, vamos ver, ó. O endereço informou. Então eu só queria saber disso. Vamos parar aqui o debug. Se isso ocorrer, é o seguinte, ele está dizendo que nós não temos autorização de fazer isso. Então isso já é um problema aqui, ó. Nós estamos utilizando aqui um projeto e criamos uma API Key. Então vamos voltar aqui.
Nessa parte de API, nós estamos aqui é a API que você criou, nessa parte de APIs aqui, ó, que é os serviços que estão ativos, você tem que embutir o serviço de localização do Google. Vamos ver se ele está aí, que de repente eu esqueci isso aí. Procurando aqui, eu realmente não estou lembrando como é o nome do serviço, mas deve ser alguma coisa com location ou geolocation. Então, você vai no botão aqui mais para adicionar APIs. Aqui você pode fazer uma busca entre as APIs. Então eu vou procurar, por exemplo, aqui por location, alguma coisa parecida. Vamos ver aqui. Vamos colocar esse place API aqui. Nós vamos ativar ela aqui. Essas APIs elas têm custo. Eu esqueci de mostrar aqui a documentação, tem uns custos. Mas no caso dessa de geolocation, precisa de milhares, milhões de solicitações para custar alguma coisa, né? Então são APIs bem baratas que para você fazer um teste é tranquilo. Ele está pedindo para eu definir aqui uma conta de faturamento. Vamos colocar aqui em definir essa conta mesmo, só para a gente poder terminar o vídeo. Essas contas de faturamento, você não precisa se preocupar muito com isso, porque na proporção que você vai criando os serviços, ele vai, se precisar, ele vai pedindo essas coisas. Por exemplo, como eu já tenho um, ele está pedindo para eu listar. Se eu não tivesse, ele ia pedir para eu criar. Então, nesse procedimento aí, isso é uma coisa que não é possível a gente colocar num vídeo, porque muda muito, né? O Google hoje tem esse esquema, de repente amanhã já tem outro, então a gente não tem muito como explicar tudo isso. Ele demorou um bocado, talvez o serviço esteja em manutenção, mas ele criou aqui a Places API. Eu estou em dúvida se é essa mesmo, vamos fazer um novo teste. Às vezes o serviço, claro, usa manutenção, então vamos voltar aqui para o nosso código. Vamos parar tudo aqui no terminal, vamos tentar parar tudo. Vamos executar novamente. A página já está aí novamente, então vamos colocar aqui AV Paulista, Avenida Paulista 2000. Se tiver alguém nesse endereço, eu realmente novamente peço desculpas, é só um teste. Já deu outro erro. Na verdade ele deu um... A gente pode subir o console aqui. Na verdade ele deu um erro, mas é um outro erro aí que a gente vai descobrir o que é. É alguma coisa int para string, mas a gente... int para string. Sim, é porque nós colocamos as coordenadas como string. Talvez seja isso. Mas de qualquer maneira, o bom é que ele conseguiu retornar aqui o resultado. Então a gente vai copiar isso aqui tudo, essa chave até embaixo. Pronto, vamos minimizar aqui a janela. Nosso intuito aqui é tipar. Então vou dar aqui um Ctrl B para ele abrir. Nós vamos criar aqui uma nova classe que eu posso chamar de Models. Eu vou criar uma pasta Models. Aqui, Models. Pronto. Eu vou, por hora, criar um novo arquivo, chamar de Result aqui. Depois a gente vai mudar esse nome. Result.cs. E eu vou utilizar essa extensão PestJSON. Você viu que eu copiei um JSON lá. Então, PestJSON as code. Ele pergunta qual é o nome do top level que eu vou dar. Eu vou colocar Google Result. Aí veja só, ele pegou, bem interessante, ele pegou aquele resultado que a gente recebeu e transformou isso em classes, né? Então você vê que tem várias classes aqui. Só que para isso, você está vendo que ele requer que você instale o NewtonSoft. Então a gente vai aqui parar tudo novamente. Nós vamos ter que instalar esse componente. Então vamos aqui, .NET Add Package, NewtonSoft, acho que tem um .json no final, é isso aí. Beleza, .json. Ok, ele instalou e você viu que ele tirou os erros aqui. A gente já tem aqui um retorno tipado, que são as classes. Você não precisa ligar muito para isso, eu vou apenas salvar. Outra coisa, como o root aqui eu coloquei como Google Result, eu vou renomear essa classe aqui, o arquivo, apenas por uma questão de organização, para Google Result. E o que ocorre é que vou salvar o resultado que era de um Dynamic aqui, que não é muito legal utilizar, a gente vai colocar o que? Um Google Result. Lógico que a gente vai ter que fazer uso dos... Vamos ver como é que ficou aqui. Eu acho que eu esqueci de criar o namespace. Ele colocou como QuickType, interessante. Não tem problema, podemos usar. Então vamos fazer aqui o uso desse namespace aí, que foi criado pela própria extensão. Então, aqui a gente já retorna, a gente já tem um retorno tipado, mas ele já está dando erro. Como isso é tipado, ele está dando erro aqui. Então, a gente já não vai mais retornar isso. A gente tem que ver o que é esse retorno aqui.
nós vamos ter que fazer umas coisas. Isso aqui é o JSON como string, que foi o que originou isso aqui que nós criamos utilizando a extensão. A extensão, vamos procurar aqui, vamos procurar PEST, para ver se eu encontro. Só que eu tenho que procurar nas installeds. Então eu coloco installed, vamos ver se a gente encontra um texto. Eu estou utilizando essa extensão PEST JSON as code. Então é uma extensão muito boa que eu utilizei, que ela limpou, imagina para a gente pegar todo aquele JSON de resultados e criar essas classes todas aí. Então é uma ótima dica que já vale um like nesse vídeo com certeza. Aqui nós estamos tendo o resultado como string, mas nós temos que... Deixa eu ver se ele tem aqui alguma maneira de tipar. Não tem? A gente pode utilizar agora response from JSON async e colocar o tipo aqui, ó. Eu não estou utilizando nenhum Newton Soft aqui, mas ele já está colocando para mim, ó, que esse tipo aqui já é um tipo Google Result, que foi o tipo que eu criei. Vamos até ter que mudar aqui o nome para Google Result. Vamos agora tentar retornar esse valor aqui. Vamos ver o que tem em Google Result, né? Google Result nós temos os results, que é um array. Vamos pegar o result 0 aqui, ó, que é o primeiro resultado. E nós temos geometry.location latitude. Você viu que eu peguei o primeiro resultado do result ali. Então aqui a gente já tem a latitude, mas a gente precisa saber se result é nulo ou não, porque você está vendo que ele é nullable aqui, ó. Então vamos fazer dois resultados aqui. Primeiro, se Google Result for diferente de nulo, nós temos que tratar isso. Ele vai retornar, já vou dar o return aqui, um new Google Result. Tá lá em cima, tá aqui, desculpa. Vamos retornar simplesmente isso aqui, ó. Mas o retorno será um location. Nós sabemos que existe a latitude e a longitude. Ele está dando erro porque location é um outro tipo. Apesar de nós termos colocado Google Result aqui, o que é location? Vamos ver. Location é um tipo chamado location. Então nós vamos dizer que aqui é realmente um location que nós vamos passar a retornar agora. Você viu que ele não tem mais erro. Podemos até, inclusive podemos até tirar essa chave, porque nós só temos uma linha de retorno aí. Podemos fazer aqui embaixo o retorno padrão, que é, por exemplo, um new, retornamos apenas um new location sem nada, pronto. Ou seja, se isso aqui for diferente de null, a gente retorna o location. Se não, a gente retorna um new location, que vai dar tudo zerado aí, vai dar um location padrão. Portanto, isso aqui já não serve mais para nada. E nós já temos o retorno do nosso método. Por que ele está dando esse erro? Porque eu apaguei sem querer aqui deixa eu dar um Ctrl Z. Ele tem que ter pelo menos um retorno. Então, ele estava dando aquele erro porque eu apaguei sem querer isso aqui. Porque mesmo, eu estou dizendo aqui, se result for diferente de null, retorne esse location. Mas e se não for? Ele não pode, no C# você não pode ter método que não retorne nada. Então, se não for, é o caso dele chegar aqui embaixo. Aqui, o retorno ele já sai, então ele não vem para cá. Mas se isso aqui não for verdadeiro, ele vem para cá para baixo. De qualquer maneira, ele retorna um location, nem que seja vazio. Então, vocês sabem que o location é vou até dar aqui um F2 aqui, um F12, desculpa. O location é um objeto, que eu vou aqui na definição dele, e ele tem um lat e um lat e um LNG. Então, pronto, já está feito. Vai dar erro aqui, por quê? Porque ele está esperando aqui no final um latitude, que não é mais latitude, é lat, né? E um longitude, que é um LNG, que eu escrevi errado aqui. É um LNG. A gente colocou esses dois campos como double, né? Aqui, ó, como string, desculpa. Só que eles são double, na verdade. E se eles são double, aqui latitude e longitude, se eles são double, então eu não posso, eu tenho que atribuir um valor inicial como 0 para eles. Não é mais string, né? Então pronto. Aí você viu que ele corrigiu tudo e nós vamos fazer aqui um teste. Vamos limpar tudo aqui no terminal. .NET Watch. Então vamos, olha, já está colocando como 0 aqui. Vamos colocar AV Paulista, número 2000. Vamos ver se ele interpreta isso aí. Já retornou aqui as coordenadas desse endereço que eu não sei que ele existe.
Caros, eu fico muito grato pela sua atenção. Gostaria que você curtisse esse vídeo, seguisse o canal, para que eu seja incentivado a procurar mais coisas interessantes para passar para você. Quanto a passar, nós estamos aqui com a ideia de criar um canal, uma espécie de grupo, de comunidade no Discord, onde isso vai ser muito bom, porque ocorre que vai ter pessoas que vão ali trocar ideias e vai ter troca de conhecimento. Gostaria que o link deve estar aí pelos primeiros links da descrição. Gostaria que você participasse dessa comunidade. Nós temos também uma comunidade no WhatsApp, um grupo no WhatsApp. Eu gostaria que você participasse também. Agradeceria a sua presença lá. Muito obrigado pela atenção.